dia a todos. A partir desse momento estamos gravando, então eu lembro a vocês que, ao se manifestar durante essa aula, você automaticamente está concordando com os termos de uso de imagem e voz da plataforma. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai começar a estudar alguns elementos fundamentais da teoria de estimação estatística. Tá? Assim como probabilidade, estatística é uma disciplina inteira, então eu não tenho ambição nenhuma de, nesse curso aqui, apresentar tudo que existe estatística. Até porque eu não sei. Eu não sei muito mais de estatística do que eu vou mostrar para vocês aqui nesse curso. Tá? Agora, nem do básico de estatística eu vou mostrar tudo aqui. Eu vou mostrar alguns aspectos-chave para você entender como é que é o mundo da estatística, alguns conceitos fundamentais, tipo abordagem frequentista, não frequentista, paramétrica, não paramétrica, para vocês entenderem esse vocabulário. Eu vou falar um pouco de estimação pontual e estimação intervalar. Eu não vou tocar aqui nesse curso em estatística bayesiana, porque seria um curso inteiro à parte, tá? Eu até pretendo dar um curso desse no futuro próximo. O que eu vou falar aqui é um pouco de estatística clássica. Para começar, o que eu preciso fazer é situar a estatística no universo que envolve probabilidade também. Qual a diferença entre probabilidade e estatística? Alguém sabe? Essa figura aqui e essas duas caixas ajudam a gente a entender de forma geral qual é essa diferença. Tá? Imagine que eu tenho um certo processo gerador de dados. Eu tenho algum processo que me gera dados continuamente, ou de tempo em tempo, ou uma única vez ele gerou alguns dados. O que a probabilidade se ocupa de fazer é dizer o seguinte: que propriedades, descrever que propriedades as observações dos dados gerados por esse processo vão ter. Eu tenho um processo gerador de dados, probabilidade tenta dizer que propriedades que esses dados vão ter, uma sequência desses dados. O que a estatística faz? Na probabilidade, a gente tem acesso ao processo gerador de dados e a gente tenta antever as características dos dados que vão sair desse processo. Na estatística, ao contrário, eu não tenho acesso ao processo gerador de dados. Eu tenho acesso aos dados propriamente dito, às observações do processo. Tá? E o que a estatística tenta fazer é o seguinte: inferir qual foi o processo que gerou esses dados. Ela tenta descobrir o processo em si ou características do processo. Tá? Estatística também, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas talvez, ela também começou a ser chamada de learning, aprendizado. Então, a gente pode falar quase que de maneira sinônima estatística ou aprendizado, tá? Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, eu não vou dizer que é só estatística, mas é muita coisa de estatística. É quase tudo estatística, na minha opinião, tá? Então, aprendizado de máquina não é algo tão moderno assim. É algo moderno, no sentido está na moda, tem muitas aplicações, mas os fundamentos não são tão recentes assim. Os fundamentos estão lá já bem postos há pelo menos meio século na teoria de estimação estatística. Tá? É que o que tem de mais moderno em aprendizado de máquina é a quantidade de dados, que é muito grande hoje em dia, a quantidade de sensores, os sensores evoluíram muito, algoritmos computacionais evoluíram muito, o poder de processamento evoluiu muito. Tá? Mas o core, o fundamento, o núcleo fundamental do aprendizado de máquina está na estatística.
uma coisa que chama inferência estatística. E inferência lida com o quê? Inferência estatística nada mais é que o processo de usar dados para inferir, descobrir a distribuição do processo, da variável aleatória, do processo estocástico que gerou aqueles dados. Tá? E uma pergunta típica que a inferência tenta responder é o seguinte: dado uma amostra de dados x1, xn, que tem essa distribuição aqui, que eu vou denotar por f de x. Tá? Isso aqui é a CDF dessas variáveis aleatórias aqui. Como inferir essa distribuição a partir dessa amostra aqui? Isso é uma pergunta fundamental em inferência estatística. Tá? Problemas típicos que a gente lida em inferência: estimação, construção de conjuntos de confiança, intervalos de confiança, bandas de confiança, teste de hipóteses, clustering, ou também conhecido como classificação. Tá? O que a gente vai ver na aula de hoje? Eu vou tocar um pouco nesses 3 primeiros pontos. Eu não vou entrar nem no básico desse 4º ponto aqui. Seria mais para um curso com um foco mais em aprendizado de máquina, tá? Não tem como ver tudo aqui, então eu escolhi apresentar algumas noções básicas desses 3 primeiros tópicos aqui. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Para começar a situar vocês, então, com o vocabulário básico de estatística, eu vou apresentar a distinção entre estatística paramétrica e não paramétrica. Tá? Deixa eu tirar do slide aqui e fazer uma pergunta. Vocês sabem qual é a diferença? Quem sabe qual é a diferença entre paramétrico e não paramétrico aqui? Pessoal, quem sabe? Fala aí, eu. Eu tenho uma suspeita. Tá. Quem não sabe? Pode falar aí, eu. Eu acho que a maioria não sabe, né? Eu. Eu também não. Tem um amigo meu que é especialista em estatística que ele diz o seguinte: paramétrico tem parâmetros, não paramétrico não tem parâmetros. Essa é a diferença. Como o nome sugere. Mas o que isso quer dizer, ter parâmetros ou não ter parâmetros? Numa linguagem matemática mais formal, ter parâmetros significa que você está num problema de dimensão finita. E não ter parâmetros significa que você está num problema de dimensão infinita. Então, do ponto de vista matemático, a diferença entre paramétrico e não paramétrico é na dimensão. Uma dimensão finita, outra dimensão infinita. Ter dimensão finita é uma característica que torna esse primeiro problema aqui muito mais fácil que esse segundo, como vocês podem imaginar, né? Dimensão infinita, problemas de dimensão infinita, quase que sempre são extremamente complicados. Tá? Agora, quem que tem dimensão finita, quem que tem dimensão infinita aqui? Eu vou introduzir um conceito aqui agora chamado de modelo estatístico. O que é um modelo estatístico? Nada mais é que um conjunto de distribuições. Quando eu falo distribuição nesse curso, eu estou falando CDF, né? Mas sempre que eu trabalho com CDF, se eu diferenciar ela, eu tenho o quê? PDF, né? Certo? Então, eu posso pensar também que um modelo estatístico é um conjunto de densidades, de PDFs. Tanto faz eu trabalhar com a distribuição ou com a densidade, né? Se eu tenho a PDF, eu integro, eu ganho a CDF. Se eu tenho a CDF, diferencio, eu ganho a PDF. Então, um modelo estatístico é um conjunto onde os elementos desse conjunto são distribuições. Tá? E esse conjunto aqui, ele é parametrizado por θ. Θ é um vetor que guarda o quê?
os parâmetros daquela distribuição, tá? Se esse conjunto aqui tem dimensão finita, eu estou num problema de estimação estatística paramétrico. Se ele tem dimensão infinita, eu estou num problema não paramétrico de estimação estatística, tá? Agora, vem cá, vocês devem estar se perguntando, como que esse modelo estatístico aqui vai tomar uma conotação de dimensão finita e como que ele vai tomar uma conotação de dimensão infinita? É o seguinte, os elementos aqui são CDFs, né? Ou PDFs. Se eu conheço qual é a distribuição, por exemplo, eu sei que isso aqui é uma normal, eu conheço uma fórmula para essa PDF. E aí, nessa fórmula, o que eu não vou conhecer é a média e o desvio padrão, são os parâmetros dela. Tá? Então, por isso que isso se torna um problema de dimensão finita, porque eu conheço uma fórmula para o x. O que eu não conheço são os valores dos parâmetros que aparecem nessa fórmula para o p de x. Tá? Então, no contexto de estatística paramétrica, o que nós queremos estimar são os parâmetros da distribuição que aparece aqui no meu modelo estatístico. Por outro lado, num contexto de estatística não paramétrica, eu não sei a priori uma fórmula para PDF. Eu não sei qual é a distribuição aqui. Em princípio, pode ser qualquer uma, né? Por isso que esse problema tem dimensão infinita. Porque o conjunto de todas as distribuições que existe é infinito. Então, nesse caso aqui, o que eu vou tentar estimar não são os parâmetros, mas sim a forma da distribuição como um todo. Eu vou ter que procurar uma forma para essa PDF ou essa CDF. Tá? Vamos ver um exemplo aqui? Um de cada um exemplo paramétrico, um exemplo não paramétrico. Eu tenho N observações de uma variável aleatória que ela é normal com média μ e desvio padrão sigma. Eu sei a distribuição dessas observações aqui por alguma razão. Quem é, então, o meu modelo estatístico aqui? É o conjunto de PDFs com essa cara aqui. Ó. Essa aqui é a PDF da normal, não é? Repara que aqui eu tenho uma fórmula para o P de x. O que eu não conheço nessa fórmula? Esse número sigma e esse número μ. Esse número μ pode ser qualquer real, esse número sigma é qualquer real positivo, né? Qual é o meu problema aqui? É descobrir quem é μ e quem é sigma. É um problema em dimensão 2, né? Porque eu tenho dois parâmetros. Já se eu tivesse essas observações independentes, mas eu não soubesse a distribuição que gerou elas, quem é o meu modelo estatístico? Em princípio, é o conjunto de todas as CDFs possíveis. E existem infinitas CDFs possíveis. Então, eu estou num problema de dimensão infinita aqui. Tá? Ficou claro isso aqui? Vocês têm alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta. Pode fazer. Tem como um problema em que a PDF é conhecida ser de dimensão infinita? No plano teórico, tem. O contexto paramétrico é assim, né? Eu conheço o PDF, um sino, nesse exemplo aqui. O que é o μ e o que é o sigma aqui?
O sigma está relacionado com a abertura do sino e o mi está relacionado com a posição central dele, né? Num contexto não paramétrico, eu encontrar o mi e o sigma aqui, a forma da curva não vai mudar. A forma da curva é o quê? Ela já está fixada, é um sino. Eu só vou transladar o sino e abrir ou fechar ele na estatística paramétrica, entendeu? Na não paramétrica, por outro lado, eu tenho que descobrir se a curva é assim, se a curva é assado, se a curva é assim, pode ser multimodal também, né? Pode ser discreta, de repente, né? Tá? Repara que aqui não é um jogo só de buscar números. Aqui eu tenho que descobrir a forma da curva, entendeu? Quantos pontos tem em cima dessa curva amarela, dessa curva verde ou dessa curva azul? Quantos pontos existem aqui em cima dessa curva? Infinitos, né? Infinitos. Então, aqui o jogo é descobrir a fórmula do P de X. É não paramétrico porque aqui tem paramétrico. Você me perguntou se tem como um problema paramétrico ser de dimensão infinita, né? Em princípio, você pode pensar uma fórmula que envolva um θ1, um θ2, um θ3, que envolve infinitos parâmetros. Por exemplo, uma seta constante, uma exponencial. Eu consigo pensar nessa fórmula aqui. Tá? Essa constante C aqui é feita, ela é de modo que a integral disso aqui deu 1 para isso ser uma PDF. Tá? Em princípio, você pode pensar aqui. Agora, quais são as consequências aqui? Quando eu tenho dois parâmetros aqui, essa fórmula fica fixada. Se eu tenho mi e sigma, a forma dessa curva é essa, não é? Tá? Se eu vou para a dimensão 2, na verdade, a questão é, cada parâmetro desse controla um aspecto da curva, não é? O θ1, por exemplo, pode controlar a tendência central, o sigma controla a abertura. Agora,
Se eu tenho outros parâmetros para controlar a forma dela aqui, em geral, o que vai acontecer? A forma pode ser assim, a forma pode ser assado, a forma pode ser assim. Se eu tenho infinitos parâmetros, em geral, a forma dessa curva aqui não vai estar bem definida, entendeu? Então, por isso que se torna um problema não paramétrico. Ah, tá, entendi. Cada um deles aqui vai ter influência sobre algum aspecto da forma. Aqui, da maneira que eu somei eles no fundo são todos translações, né? O limite dessa série aqui, se ela convergir, para isso estar bem definido, essa série tem que convergir, né? O limite dessa série vai ser a translação. Agora, eu poderia botar infinitos parâmetros de outra maneira, né? Eu poderia botar, por exemplo, elevado a θ2 sobre 2 θ3 vezes θ4, elevado a θ5, elevado a θ6. Por exemplo, eu posso botar infinitos parâmetros seguindo essa lógica aqui, você está vendo? Então, se você tem infinitos parâmetros, em geral, a forma da curva não está bem fechada. Então, por isso que recai num problema não paramétrico, tá? Tá claro? Tá claro, professor. Obrigado. Tá. Outro vocabulário que eu preciso introduzir aqui nessa aula é a diferença entre as escolas frequentista e bayesiana. Você tem dois paradigmas principais em estatística. O primeiro, chamado paradigma frequentista ou clássico, ele vê probabilidade como um limite de uma frequência. E o outro paradigma, o bayesiano, ele interpreta a probabilidade como um grau de crença na ocorrência ou não de um certo evento aleatório. Tá? Então, a diferença entre os paradigmas estatísticos é na maneira como você interpreta a noção de probabilidade. Eu não entrei no mérito aqui na aula básica de probabilidade sobre as escolas probabilísticas que existem, mas existem 4 escolas probabilísticas hoje em dia. A escola probabilística clássica, que é aquela onde você tem eventos equiprováveis. Existe a escola frequentista, que você vê a probabilidade como um limite de frequências de ocorrência de um evento. Existe a escola axiomática, que você define probabilidade como uma certa função que cumpre certos axiomas, e é a visão que eu apresentei para vocês. E existe uma quarta escola, que é a escola subjetiva, que vê a probabilidade de um ponto de vista mais subjetivo como um grau de crença. Tá? Dá para provar a equivalência entre essas diferentes visões, tá? Mas mesmo do ponto de vista teórico, elas sendo equivalentes, existem circunstâncias onde é mais adequado, é mais inteligente usar uma, outro é usar outra, tá? Em princípio, qualquer uma pode ser usada para qualquer problema, mas na prática, tem vantagens em certo contexto você ser frequentista, tem vantagens em outro contexto você ser bayesiano, tá? Qual é a diferença do frequentista para o bayesiano, além da visão como interpreta a probabilidade? Em frequentista, na abordagem frequentista, os parâmetros do seu modelo estatístico estão fixados. E a inferência é feita com base em propriedades assintóticas dos seus estimadores. Já na visão bayesiana do mundo, o que está fixo são os dados. Os seus parâmetros, na verdade, são variáveis aleatórias. Você torna os parâmetros aleatórios. Tá? E a inferência, nesse caso, ela é feita com base na chamada distribuição a posteriori, que você vai inferir com auxílio da chamada regra de Bayes, do teorema de Bayes. Tá?
Isso aqui está cada vez... Existe uma certa polêmica no mundo da estatística. Alguns são frequentistas de carteirinha, outros são bayesianos roxos, e eles ficam brigando, a minha visão do mundo é melhor, não a minha. Eu sou mais pragmático. Eu acho que tem contextos que é melhor você ser frequentista, tem outros que é melhor você ser bayesiano, tá? Na prática, às vezes acontece que você às vezes só consegue ser bayesiano por falta de informação, tá? Eu sei muito mais estatística frequentista do que bayesiana, tá? Embora para os problemas que eu trabalho, bayesiano, na maioria deles, é muito mais adequado, tá? Mas eu estou aprendendo isso aqui ainda. Eu me considero um aprendiz desse segundo paradigma aqui ainda. Do primeiro também, mas menos aprendiz, tá? Nesse curso aqui, o que eu vou falar para vocês é desse primeiro. Eu quero dar um curso sobre isso aqui no segundo, e esse segundo aqui tem muitos aspectos particulares. Se eu colocasse um slide aqui nele, eu acho que ia ficar vago demais. Então eu preferia só dar detalhes do frequentista, tá? No mundo frequentista, um conceito muito importante é o de estimador estatístico. E o que vem a ser um estimador estatístico? Nada mais é que uma regra de cálculo. É uma regra segundo a qual você faz cálculos a partir de dados, a partir de observações do seu objeto aleatório. E associado a um estimador estatístico, você tem 3 objetos, tá? O primeiro é chamado estimando, o segundo é chamado estimador, e o terceiro é chamado de estimado. O que é cada um deles? O estimando é a quantidade que você quer estimar. É o parâmetro lá do seu modelo estatístico que você vai tentar obter uma aproximação para ele a partir de dados. O estimador é a regra de cálculo propriamente dita, tá? É um procedimento sistemático bem definido que você vai dar de entrada nele os dados e vai tirar como saída o que a gente chama de estimado, o resultado do processo de estimação. E esse estimado é uma aproximação para o quê? Para o estimando. Ficou claro isso aqui? Essa nomenclatura? Sim. Existem 2 tipos de estimador estatístico, os pontuais e os intervalares. Eu vou dar detalhes dos 2 agora, tá bom? O que é um estimador estatístico, do ponto de vista matemático? Ele é uma função de várias variáveis. Cada argumento de entrada nessa função aqui é o quê? É uma observação do parâmetro que você está tentando estimar. Então, o estimador pontual, ele é uma função g que recebe os dados, e o que ele retorna? Ele retorna um valor θ chapéu, que é a estimativa para um parâmetro θ que eu não conheço. Tá? Tá implícito aqui que esses dados que entram no G são o quê? É uma sequência independente identicamente distribuída de variáveis aleatórias que tem uma mesma distribuição F. Tá? Então, não é qualquer dado que eu posso colocar aqui. No estimador pontual, os dados que eu preciso colocar aqui têm todos a mesma distribuição e são independentes. Como é que a gente interpreta esse estimador pontual? A gente pode pensar que ele é um chute, é um bom chute para a quantidade de interesse que eu estou tentando estimar. Tá? O que são essas quantidades? Pode ser um parâmetro no meu modelo estatístico, pode ser a CDF, pode ser a PDF. Vocês, mesmo que não tenham um conhecimento profundo de estatística,
Vocês estão habituados a usar esses estimadores pontuais há muito tempo. Alguém poderia me dar um exemplo de um? A média? A média amostral, né? Imagina que você tem N observações independentes de uma variável que a gente vai supor que é gaussiana. Por exemplo, a média desses N valores aqui, a média amostral, é um estimador estatístico para quem? Para a média dessa distribuição aqui, μ. Tá vendo? Outro estimador é o quê? A variância amostral. A variância amostral é definida por essa soma aqui, né? Qual o estimador da variância, pessoal? De cima ou de baixo? Não dependeria do número de amostras, professor? Não depende do número de amostras, não. Estou perguntando qual que é o estimador. A dependência com relação ao número de amostras é em outro sentido, que eu vou comentar já. É a de cima? É o de cima. Que é a da amostra de baixo da população toda, né? Ou quem acha que é o de baixo? Não, acho que depende do tipo de amostra, né? Se é amostra, se é população, tem alguma coisa com relação a isso? Os dois são estimadores. Isso. Mas tem alguma propriedade que determina se você usar N-1 ou N? Tem. Você pode usar em qualquer contexto os dois. Existe um contexto onde é melhor usar o de cima, existe um contexto onde é melhor usar o de baixo. Que o João acabou de falar, né? O que você falou, João? O que o João falou? Quando você tem Uma é a amostra e a outra é a população toda. Quando você tem poucos dados, uma amostra pequena ou mediana, é melhor usar esse aqui. Quando você tem muitos, é melhor usar esse aqui. Tá? Mas ambos são estimadores, tá? Então, uma coisa que a gente vê é que isso aqui é um estimador para esse parâmetro aqui. Esse parâmetro aqui, o sigma2, ele tem mais de um estimador possível. Vocês estão vendo? Isso, em geral, com qualquer propriedade estatística, com qualquer propriedade de um modelo estatístico. Em geral, você tem mais de um estimador possível, tá? Então, se eu posso ter mais de um estimador, é interessante eu entender propriedades do estimador para saber que estimador é mais adequado em que contexto, né? Então, eu vou começar a apresentar algumas propriedades dos estimadores pontuais. E a primeira propriedade que eu quero apresentar para vocês, em inglês ela se chama bias, em português ela se chama vício. O que é o vício do estimador? Qual é a definição de vício do estimador? Vamos reinterpretar um estimador aqui do seguinte ponto de vista. O estimador, ele é uma regra de cálculo, né? Eu coloco dados de entrada e sai um número que é uma aproximação para o parâmetro que eu estou tentando estimar. Eu coloquei esses números aqui de entrada e peguei esse número aqui de saída. O que acontece se eu colocasse outros números de entrada aqui, não os que eu coloquei primeiro?
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento aqui. Pessoal, eu não vou perguntar o peso, porque pode ter gente que tem vergonha do peso. Vou perguntar a altura. Vamos lá. Marcos, qual é a sua altura? 1,80. 1,80? João Pedro, qual é a sua? 1,88. Raquel, qual é a sua? 1,67. Letícia, qual é a sua? Letícia, você está aí? Vamos pensar. Germano, qual é a sua? 1,69. 69. Anaximandro, qual é a sua? 1,76. Stênio, qual é a sua? Eu não sei, professor. Você não tem uma ideia vaga da sua altura? Pode dar Eu qualquer devo ter número. 1,65 m, talvez. Tá. Oi, professor, o senhor tá conseguindo me ouvir Tô agora? ouvindo, Letícia. Qual é a sua altura? É 1,5 m. 50. Meu Tá. microfone tá ruim. Quem mais tá aí? Márcio, qual é a sua? 1,85. A minha é 1,68. Tá bom, pessoal? Altura H. O parâmetro que eu quero estimar é o seguinte. H é uma variável aleatória, a altura dos indivíduos dessa turma. Vocês concordam que é uma variável aleatória? Então, eu vou denotar ela por H maiúsculo, tá bom? Pessoal, qual é a média da altura da turma? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar a altura de cada um, somar e dividir pelo número de pessoas da turma e do professor, né? Eu tenho todas as alturas aqui? Eu tenho o que aqui? Uma amostra. Uma amostra. E dessa amostra, eu vou tirar uma subamostra. Tá bom? E nessa subamostra aqui, eu vou colocar o seguinte. Eu vou usar essa fórmula Mi chapéu aqui, que é o seguinte. 1 sobre N somatório do quê? De HI e indo de 1 até N. Quem é o Mi chapéu aqui? Alguém pode... Eu vou fazer essa conta aqui na calculadora, tá bom? E 69 mais 1,76 mais 1,65. Dá 5,1 dividido por 3. 1,70. Deu 1,70 aqui. Eu fiz a média. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou pegar agora esses aqui. Uns 1,75. Se eu pegar esses 6 aqui agora que eu marquei. 1,80. Uns 1,77?
Eu não fiz a conta. Você fez 177? A segunda Excel deu 177. Dos dois últimos deu 1,765. 765. Ah, 765 a gente arredonda para 177. Tá bom, Juliano? Pessoal, a minha regra de cálculo aqui é quem? É isso. Eu dei uma roubada aqui, sem querer. Depois me dei conta o seguinte. Aqui envolve N números, né? Então, vamos fixar esse N igual a 3. Eu vou pedir para vocês me ajudarem a refazer essa conta aí, pode ser? Quanto dessa conta vermelha e quanto dessa conta azul agora? A azul deu 178. E a vermelha? Vermelha. 171. Eu falei 171, você escutou? Não escutei. 171? É, 171. Isso aqui, o mi-chapéu, é uma função do quê? De uma primeira altura, de uma segunda, de uma terceira, não é? O que acontece se eu variar as alturas que eu estou colocando aqui? Aqui, no contexto azul, eu coloquei essas 3. No contexto vermelho, essas 3. No amarelo, essas 3. O que está acontecendo quando eu vario esses números aqui? Eu vario a saída. Essa resposta varia. Isso aqui, no fundo, é repetir um experimento e ter um resultado diferente, não é? Concordam comigo? Quando a gente repete um experimento e tem resultado diferente, é um evento aleatório, não é? Isso aqui é o que, então? O evento aleatório aqui é pegar 3 alturas, né? A variável aleatória é uma característica numérica associada a ela, né? Então, um estimador estatístico é uma variável aleatória. Tá? Teta-chapéu é uma variável aleatória. Se o estimador é uma variável aleatória, faz sentido eu pensar na média dela. Vocês concordam comigo? O que é o vício do estimador aleatório? O que é o vício de um estimador estatístico? É a média do estimador menos o valor verdadeiro do parâmetro que a gente está tentando estimar. Se essa média aqui for igual ao θ, o vício é 0. Vocês concordam? No caso onde o vício é 0, eu digo que o estimador é não viciado. O que vem a ser o vício? Do ponto de vista geométrico. Ele é uma distância entre a média das estimativas e o valor verdadeiro, o valor que está sendo estimado. Tá? Então, um estimador não viciado é aquele que, na média, ele está próximo do valor verdadeiro. Tá? Na média, ele está bem próximo do valor verdadeiro.
Américo, uma pesquisa eleitoral, por exemplo. O que tem a pesquisa eleitoral, Márcio? Seria mais ou menos o caso. Perdão. Depende como você desenha. Você pode fazer boas inferências mesmo com estimadores viciados, tá? No passado, até os anos 70, as pessoas tinham uma primazia muito grande por estimadores não viciados. Mas hoje em dia, a teoria estatística está mais sofisticada. Você consegue, mesmo com estimadores viciados, às vezes fazer inferências muito boas, tá? Ok. Mas, classicamente, você gostaria de ter um estimador não viciado, mas não é algo tão primordial hoje em dia, não, tá? É muito mais importante você controlar esse segundo cara aqui, que é o erro médio quadrático. Se isso aqui é uma regra de aproximação, ela tem um erro, não é? Eu vou mensurar esse erro pelo que eu chamo de erro médio quadrático. E qual a definição do erro médio quadrático? Pega o estimador e subtrai do valor verdadeiro. Isso aqui é o erro absoluto, não é? A diferença entre a aproximação e o valor verdadeiro é o erro absoluto, não é? Eleva ele ao quadrado e toma a média disso. Isso é o erro médio quadrático, tá? Vamos desenvolver essa fórmula do erro médio quadrático aqui no quadro? O Álvaro Coutinho está me ligando no meio da aula. Intervalo eu atendo ele. Como é que eu defini isso? Eu peguei a aproximação menos o valor verdadeiro, elevei ao quadrado e tomei a média, né? Vamos desenvolver isso aqui, vai dar θ chapéu ao quadrado menos o quê? 2. θn chapéu θ mais θ ao quadrado. O valor, a média dessa soma aqui é o quê? A soma das médias, né? E o que é determinístico sai fora da média, né? Esse determinístico fica assim. Eu vou recordar vocês da definição, o que era o vício, o que era o bias do estimador. Era a diferença entre a média dele e o quê? E valor verdadeiro. E o que é a variância de uma variável aleatória? Hein, pessoal? Vocês sabem que a variância de uma variável aleatória é isso aqui, menos o quê? Menos A média é o quadrado. Esperança. Tudo quadrado. tá? Eu vou tentar reescrever isso aqui agora em termos desses dois camaradas aqui. Vocês podem me ajudar?
É substituir, né? Colocar. Peraí. O que falta para aparecer variância aqui? Aqui é o quadrado, não é o primeiro, né? Faltou o quadrado. Falta. Esse primeiro é θ n quadrado, né? O chapéuzinho, não? É. O de cima. Falta isso aqui para isso aqui virar variância, não é? Isso. Agora, se eu somei isso aqui, se eu subtrair isso aqui, eu tenho que somar também. Concordo? Uhum. Então, colocar esse azul aqui eu não mudei nada, né? Desde que eu ainda tenho o quê? E aí repete o resto, né? Tá? Quem é esse cara aqui? Aí é a variância. E esse outro sujeito aqui? Aí, parece que é o quadrado do... Isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui é um binômio, não é? De quem? Binômio, isso. Diferença de quadrados aí. Igual o de cima, lá do começo. Primeiro menos o segundo, né? Isso aqui é um valor esperado de quem? θn, né? Não, na verdade não. É o quadrado, né? Tudo isso é o quadrado. É isso. Aí menos. Menos. Θ quadrado e isso é quadrado. É isso, não é? Uhum. Quem é isso que está aqui dentro? Aí é o bi. É o vício, né? O bias, né? É. O bias do quê? θn. Tá. Então, essa fórmula aqui que eu desenvolvi, a gente acabou de ver que isso aqui é quem? Variância de θ chapéu n. Mais Divisão. o vício ao quadrado. O erro médio quadrático é uma medida de erro aqui, né? É uma medida média de erro. De quanto que esse estimador aqui está errando na média, né? Concordam? Uhum. Ele tem duas parcelas. A primeira parcela é o vício, a segunda é a variância do estimador. Se eu estou usando um estimador não estimado, o erro médio quadrático é igual a quem? Ele é igual à variância do estimador. Vocês concordam? Se eu estou usando um estimador viciado, então, além da variância, eu tenho o componente do vício no erro médio quadrático, tá? Se eu quero minimizar o erro médio quadrático, o que eu tenho que fazer? Se eu quero tornar... Isso aqui é inevitável ter erro, não existe estimador perfeito, né? Tá? Se o estimador não tivesse erro, ele não era uma variável aleatória. Se eu quero minimizar esse erro, o que eu tenho que fazer, pessoal? Minimizar o vício. Só isso? Basta minimizar o vício? O erro é só o vício? Não. Não, e a variância também. Eu tenho que minimizar o vício e
a variância, não é? Isso. Deixa eu agora apresentar a realidade dura do mundo estatístico para vocês. Para minimizar. Temos que minimizar duas coisas, né? O vício e a variância do estimador, né? Sabe o que acontece em geral? Quando eu abaixo esse cara aqui aumenta. Sabe o que acontece quando eu abaixo esse cara aqui? Esse cara aumenta. Isso é conhecido na literatura como Variance Bias Trade-off. E vocês, às vezes, têm uma curva tipo essa daqui, ó. Eu gosto muito dessa figura aqui para explicar. Pensa num lançamento de dardos. A variância é o quê? É o quão espalhados os dardos estão. Então, e o que é o vício? O vício é o quão longe saiu do centro, tá bom? Aqui tem baixo vício, né? Tem baixo viés. Aqui tem alto, concordam? Agora, nesses dois casos aqui eu tenho baixa variância, vocês concordam? Os dados estão um pouco espaçados, tanto aqui quanto aqui. Só que aqui eles estão bem próximos do alvo, aqui eles estão longe do alvo sistematicamente, né? Aqui os dois casos têm alta variância, só que aqui é uma alta variância com baixo viés, está tudo mais ou menos disperso em torno do centro. Aqui é alta variância com alto viés. Vamos pensar aqui. Essa aqui é a situação ideal para um estimador, não é? Na prática, o que acontece é o seguinte: se eu quero reduzir o viés, quero acertar bem próximo aqui do alvo, o que acaba acontecendo é que eu aumento a dispersão. Eu vou na direção dele, mas eu aumento a dispersão. E se eu quero reduzir a dispersão, às vezes fica difícil acertar aqui, eu acabo acertando muito, eu acabo criando uma tendência para fora do valor. Tá? Matematicamente, é uma curva assim, ó. Essa aqui é a curva do viés, essa em azul, e essa aqui em verde é a da variância. Conforme a do viés vai caindo, a da variância vai subindo. E você acaba tendo uma curva resultante assim. Você acaba tendo um ponto ótimo aqui, que balanceia um pouco, busca um equilíbrio. Essa curva vermelha é um equilíbrio entre viés e variância. Vocês estão vendo que ela tem um ponto ótimo aqui? Esse ponto ótimo aqui tem viés zero? Tem vício zero? Não, né? Não. A situação ideal aqui, então, não é a de vício zero. Por que que o vício zero, um estimador que tem vício zero, ele tem muita variância? Entendeu? Então, hoje em dia, os estimadores mais sofisticados que tem, eles equilibram essas duas coisas aqui. Você admite um pouquinho de vício para reduzir um pouco a dispersão do processo de estimação. Entendeu? Qual é a ideia? Posso seguir, pessoal? Outras duas propriedades que eu quero falar de um estimador pontual são a consistência
e a normalidade assintótica. Quando é que eu digo que um estimador é consistente? Se ele converge em probabilidade para o valor verdadeiro. A gente viu na aula passada a noção de convergência e probabilidade, não é? O que a consistência garante ao estimador? Que se aumentar o tamanho da amostra, a probabilidade do estimador produzir um valor próximo do valor verdadeiro aumenta, tá? E o que é a normalidade assintótica? É o seguinte: esse estimador é uma aproximação para o θ. Subtrai o θ aqui, divide pelo desvio padrão. Essa variável normalizada aqui converge em distribuição para normal 0,1. Isso é a normalidade assintótica. É o estimador ir para uma normal 0,1 em distribuição. Tá? Quando a amostra aumenta. Por que isso aqui é importante às vezes? O estimador é uma variável aleatória, não é? Então ele tem distribuição, vocês concordam? Por exemplo, esse exemplo que a gente fez aqui. Essa fórmula aqui é uma variável aleatória, não é? Porque dependendo dos valores que eu colocar aqui, produz um número diferente. Se ela é variável aleatória, ela tem distribuição. Vocês sabem me dizer qual é a distribuição aqui? Alguém sabe? Eu posso dizer o seguinte, ó, essas alturas aqui são independentes e identicamente distribuídas. A população dessa sala deve ter uma distribuição. Então, essas amostras aqui vêm de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. O problema é que eu não sei, a priori, qual é a distribuição delas, entendeu? Então, eu não sei a distribuição desse cara aqui. Se eu não sei a distribuição dele, em princípio, eu posso dizer muito pouca coisa sobre ele, né? Eu preciso saber a distribuição para entender o comportamento desse estimador. A normalidade assintótica é uma propriedade importante porque diz o seguinte, olha, esse estimador tem uma distribuição que eu não sei. Agora, amostras nele, eu sei que essa distribuição é praticamente uma normal. E aí tudo que você sabe da normal pode ser aplicado para ele. No limite, com infinitas amostras, a distribuição é uma normal. Mas com um conjunto muito grande, ela é bem parecida com uma normal, de modo que eu posso trocar essa distribuição que eu não conheço por uma normal e está tudo certo. Tá bom? Vocês lembram que eu falei lá na abordagem frequentista, a inferência é feita com base em propriedades assintóticas dos estimadores? Era isso que eu estava querendo dizer aqui. Se eu quiser, por exemplo, especificar um intervalo de confiança para essa estimação aqui, eu vou assumir que esse estimador se comporta no limite como uma normal 0,1 e usar isso em meu favor para ver uma margem de confiabilidade para essa estimativa aqui. Alguma dúvida, pessoal, nesses conceitos? Eu estava falando até agora de estimação pontual. Eu agora quero falar de estimação intervalar. Tá? Qual a diferença de estimação pontual e intervalar? A estimação pontual, ela vai te dar um número como aproximação para o parâmetro que você quer estimar. A estimação intervalar, ela vai te dar um intervalo. Tá? Agora, os limites desse intervalo, na intervenção intervalar, são variáveis aleatórias. Eles vão ser construídos com o auxílio da amostra que você tem, com as observações que você tem sobre esse parâmetro.
Se a gente mudar as observações na estimação pontual, a gente viu que a gente muda a estimativa, não é? Na estimação intervalar é a mesma coisa. Se eu mudar a amostra, eu mudo o valor do A e do B. Então, o intervalo que eu tenho aqui é um intervalo aleatório. Tá claro essa ideia? E esse intervalo aleatório que a gente usa na estimação intervalar, a gente costuma chamar ele de intervalo de confiabilidade. Tá? O que vem a ser, então, um intervalo de confiabilidade com probabilidade 1 menos alfa? Alfa é um certo número entre 0 e 1, que eu vou prescrever aqui. Então, 1 menos alfa é uma probabilidade. Se alfa é um número pequeno, tipo 0,05, 1 menos alfa é 0,095, né? Isso define um intervalo de confiabilidade de 95% de probabilidade. Como é que esse intervalo é definido formalmente? Esse intervalo, ele é dito como um intervalo 1 menos alfa, um intervalo de confiabilidade tipo 1 menos alfa, se a probabilidade do parâmetro θ cair entre A e B for maior ou igual que 1 menos alfa. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Tem esse parâmetro θ. E eu vou prescrever alfa como isso. Então, 1 menos alfa é o quê? É 0,95, né? Eu aproximo esse parâmetro θ por quem? Por um estimador, não é? Na verdade, eu estou aproximando esse parâmetro θ não é por um estimador pontual. É por um intervalo AB. Se a probabilidade de θ estar em AB for maior ou igual que 0,95, o meu 1 menos alfa aqui, eu digo o seguinte. É um intervalo de confiabilidade com 95% de probabilidade. Tá clara a definição do estimador intervalar? Vamos ver um exemplo? Imagina que a gente tem a seguinte sentença: 83% da população é favorável a investir mais em educação. Uma daquelas frases que a gente lê em jornal, né? O que isso aqui quer dizer? Qual o parâmetro que está sendo estimado aqui? É a proporção de pessoas que é favorável a investir mais em educação, e eu vou chamar esse parâmetro de P. Tá bom? Esse pool é uma pesquisa, né? Alguém fez essa pesquisa e chegou a essa conclusão. Imagine que o instituto que fez essa pesquisa diga o seguinte: essa pesquisa ela tem uma acurácia de 4 pontos com 95% do tempo. Por exemplo, aquele caso da pesquisa eleitoral. O que a gente diz? O candidato A tem tantos por cento de intenção de votos, a margem de erro dessa pesquisa é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%, né? Então, aqui, a margem de erro é 4 pontos, com 95% de confiança, né? O que isso aqui quer dizer? Se eu somar 83 mais 4, dá 87. Se eu subtrair 4, dá 79. Então, o intervalo de confiança aqui é esse, 79 e 87, que é 83 mais ou menos 4, né?
Isso aqui quer dizer que esse intervalo aqui é um intervalo de confiança de 95% para essa pesquisa, para o valor desse parâmetro aqui. Uma interpretação muito comum e inadequada disso aqui é pensar o quê? Que esse intervalo aqui tem 95% de chance de estar correto. Qual é uma interpretação mais útil disso aqui? Mais fidedigna? É o seguinte, não faz muito sentido eu falar que esse intervalo aqui tem 95% de chance de estar correto pelo seguinte, esse intervalo aqui foi construído com as amostras dessa pesquisa que eu fiz para chegar nesse número aqui. Se eu repetir essa pesquisa amanhã, os números que eu vou obter são os mesmos? Se eu repetir a pesquisa amanhã entrevistando outras pessoas, os números serão os mesmos? Não. Não. Então, esse intervalo aqui de amanhã será o mesmo? Pode ser até que seja, mas é pouco provável, né? É mais provável que ele seja diferente, não é? E se eu fizer a pesquisa no outro dia, e no outro, e no outro, se eu fizer essa pesquisa 15 dias seguidos, eu vou ter o quê? 15 intervalos diferentes, não é? Isso. Se eu fizer essa pesquisa todo dia pro resto dos meus dias, cada vez eu tenho um diferente. Pode ser até que uma vez ou outra eles se repetissem, mas em geral vão ser diferentes, não é? Esse 95% aqui quer dizer o seguinte, repete esse processo muitas vezes, um número infinito de vezes no plano teórico. Em 95% das situações, esse intervalo aqui vai englobar o valor verdadeiro. Em 5%, ele não vai englobar. Tá clara essa interpretação? Sim, tranquilo. Tá. Ele vai estar dentro daquele intervalo? É. Não precisa repetir? Eu não sei o valor do P. Vocês concordam? Eu estou estimando ele como 83%, mais ou menos 4 aqui, entendeu? Eu estou estimando que ele está entre 79 e 87. Isso aqui é um intervalo de confiabilidade de 95%. Esse intervalo está correto? Não sei. Se eu repetir amanhã, eu vou obter outro intervalo. E outro, e outro, e outro, se eu for repetindo essa pesquisa. Você concorda? Sim. O que esse 95% aqui me garante é o seguinte. Repete essa pesquisa várias vezes. Muitas vezes. 95% do tempo, esse intervalo vai acertar. Ele vai ter o parâmetro que eu estou tentando estimar lá dentro. E em 5% das vezes ele vai errar. Ah, tá. E repara que essa interpretação é diferente de eu dizer... repara que é diferente de eu dizer que tem 95% de chance desse intervalo aqui em particular estar certo. Tá? Então não diz respeito à veracidade dos resultados, diz respeito à repetibilidade. Diz respeito à repetibilidade desse intervalo. Tá? Não que ele está certo ou errado. Não tem como eu afirmar nada quanto à veracidade desse intervalo aqui em particular no dia de hoje. Se você confronta várias pesquisas feitas, sei lá, você tem 20 pesquisas feitas e você tem 20 intervalos diferentes, você consegue dizer, olha, eu imagino que 95% deles estejam certos e 5% errados. E se esse número 83 aqui se encaixar em muitos deles, aí você começa a ficar mais confiante que esse número está perto do valor verdadeiro. Tá bom? Entendi. Vocês começam a ver, então, que a interpretação de pesquisas eleitorais que a gente vê escrito no jornal, muitas vezes é furada, né? Para que esse número seja verdadeiro, então eu tenho que repetir várias vezes o experimento e ele vai aparecer... Não, nunca você vai saber se esse intervalo aqui que você está vendo na pesquisa divulgada é verdadeiro ou não. Tá? Nos meus dados experimentais, por exemplo, como é que eu sei se aquele valor diz respeito à verdade ou não? Eu não vou ter essa informação.
Só Não, vou você dizer não, se é em, possível. em estatística você nunca tem essa certeza. É. Você tem probabilidade de estar certo ou não, tá? Agora, a diferença que eu quero ressaltar do estimador pontual e do intervalar é que no pontual você tem um número, né? Você tem um chute lá, que é o número obtido com a regra de cálculo. Aqui eu tenho intervalo. Isso aqui é até mais robusto para estimar. Está dizendo que está entre 79 e 87. Amanhã, imagina que eu repita de entre 80 e 85. No outro dia, de entre 78 e 82. No outro dia, de entre 80 e 89. E você vai fazendo. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. 95% dos intervalos que você obteve vão ter um valor verdadeiro, entendeu? Vamos supor que esse valor verdadeiro é 84, tá bom? Esse intervalo aqui tem o valor verdadeiro? Sim. Imagine que o intervalo de amanhã é 80, 83. Ele tem o valor verdadeiro? Não. Aí no outro dia, 78, 87. Tem? Tem. Aí no outro dia, 80, 89. Tem? Tem. O outro dia, 79, 84. Tem? Tem. O outro dia é 78, 86. Tem? Tem. Entendeu qual é a ideia? Entendi. Então, mas aí no caso você já sabia que aquele valor era o verdadeiro. Você nunca sabe na prática, né? Senão você não estaria fazendo estimativa. O que você pode ver é o seguinte: repete uma pesquisa eleitoral várias vezes, vai repetindo ela, e você vai vendo que certo candidato está dentro de uma margem ali, o candidato ali flutua 42, 45, então o intervalo em torno dele fica entre 40 e 44, tudo. Você vai vendo... peraí, ele está ali em torno de 42, 43%. Aí, com várias pesquisas, você consegue enxergar, você consegue ter uma ideia, entendeu? Uma única pesquisa não diz absolutamente nada. Certo. Professor. Agora, você tem que levar em conta também, é o seguinte, isso aqui é uma interpretação se o parâmetro fosse estático. A intenção de voto num candidato é dinâmica, ela não é estática, né? Hoje é isso, amanhã o candidato fala uma besteira, cai a intenção, ou no outro dia o adversário dele fala uma besteira maior, a intenção dele sobe de novo. Tá? A pesquisa eleitoral, é claro que ela traz alguma coisa, se ela for divulgada com honestidade, é claro que ela traz luz sobre a situação. Mas ela não, definitivamente, ela não é uma palavra absoluta sobre o que está acontecendo. Primeiro, porque a situação é dinâmica. E segundo, porque isso aqui é um retrato muito pontual da situação, né? Você precisaria repetir várias vezes em um curto período de tempo para ter uma estimativa mais robusta. Quando você vê uma situação daquela que a pesquisa foi feita na véspera e deu uma coisa, na urna dá um outro resultado, para mim não me assusta em nada. Político que fala que às vezes até tem fraude, tem instituto de pesquisa que vende pesquisa, tá? Isso acontece. Mas às vezes você vê político aí dizendo que tem fraude porque o resultado é diferente. O político está falando uma bobagem absurda porque ele é um ignorante completo em estatística, tá? Não tem nada... Mas pensando assim, se eu te fizesse só uma coleta lá, várias amostras, uma quantidade suficiente, levantasse esses parâmetros, aí eu chegasse nesses resultados aí, o que poderia dizer que esse resultado, o verdadeiro mesmo, não está dentro dele, é porque pode ter um vício, é isso? O que faz meu primeiro experimento não conter o valor verdadeiro? Amostra. Então, mas se eu tiver uma quantidade muito grande de amostra? Você faz uma quantidade muito grande, mas mesmo na quantidade grande você não está isento. Olha aqui. Raquel, soma aí na planilha isso aqui para a gente ter a altura, a média verdadeira da turma. Deu 172. Com todas? Isso. Olha aqui, 1,70 está próximo do 1,72, 1,71. Quando eu escolhi essa amostra aqui, deu 1,78. Está razoavelmente longe, você concorda? Sim. Vem cá, tem quantos números aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas amostras com 3 valores eu posso escolher aqui?
Combinação de 9, 3 a 3, não é? 9 vezes 8 vezes 7, sobre 3, vezes 2, vezes 1. 3 aqui corta 3, aqui 2 com isso dá 4. 4 vezes 7 dá 28, 28 vezes 3 dá quanto? 60 mais 8 mais 24. 84, né? Eu posso fazer 84 eu posso extrair 84 amostras de tamanho 3 aqui, você concorda? Sim. Na mão fica dá trabalho, mas eu sugiro vocês fazerem um programinha, faz todas as amostras possíveis de tamanho 3 e faz todas as estimativas possíveis de média e vê quantas estão a 2 pontos, mais ou menos 2 de distância dessa daqui. Pensa nos eleitores do Rio de Janeiro. Quantos eleitores? A população da cidade do Rio de Janeiro é 7 milhões alguma coisa, né? Quantos eleitores a gente tem aqui? Uns 4 milhões? A gente vai fazer amostras com 2.000 eleitores, né? Quantas amostras com 2.000 eleitores podem ser feitas aqui? Muitas, né? Quantas são viciadas demais? Muitas. Mas muito mais você tem com baixo vício, não é? Se você, na verdade, depende de como você desenhar a amostra, né? Se você pega todo mundo no mesmo bairro, na mesma rua, essa amostra tem uma tendência enorme de ser viciada, não é? Se você espalha bem, você diminui bastante esse vício, né? Você está aumentando a variância, está diminuindo o vício. Concordam? Mas você pode dar azar. Imagina que fosse para estimar o time de futebol, eu espalho pela cidade. Eu tenho uma boa chance de capturar os vascaínos, os botafoguenses, os tricolores e os flamenguistas, né? Agora, imagina que eu for construir a minha amostra e vou entrevistar pessoas num dia de Fla-Flu, na saída da torcida do Flamengo. Você acha que essa amostra vai refletir bem características da população? Não. Não, né? Se eu estiver tentando estimar o time de preferência, provavelmente eu vou ver uma frequência mais alta do Flamengo ali do que essa frequência se materializa realmente na população como um todo, né? O que acontece é, quando esse intervalo erra, é pelo seguinte: a sua amostra está tendenciosa. Entendeu? A sua amostra não está refletindo bem as características da população. E você tem a chance disso acontecer. Se você reconstruir vários intervalos desses, essa chance aqui é o que? 5%, né? Uhum. Como que se frauda uma pesquisa eleitoral? De maneira sofisticada. Pesquisa fraudada, pessoal, como essas pesquisas eleitorais são auditadas pelo TSE, tem que ter os dados de quem respondeu a pesquisa, tudo. O cara não inventa número que coloca lá. Como é que ele frauda? Ele vicia a amostra dele. Ele vicia a amostra, ele entrevista. Se ele quer favorecer um candidato A e ele sabe que esse candidato é mais popular, normalmente no bairro tal, ele entrevista mais gente daquele bairro, entendeu? A amostra fraudada é assim, ela não é inventado o resultado. Na verdade, os fraudadores de pesquisa eleitoral, em geral, entendem muito de estatística. Tá? Ô, Américo. Eu não estou dizendo que toda pesquisa é fraudada, não, gente. Eu estou falando que é possível fraudar, tá? E que passa batido por um leigo. Oi. Existe uma definição de quanto a quantidade de amostras que eu tenho que fazer? Sim, eu não vou ter tempo de mostrar nessa aula aqui, mas de repente eu bolo um tutorial para as próximas. Você lembra que eu falei que a gente usa propriedades assintóticas do estimador para
Eu não sei a distribuição do estimador, né? Isso aqui tem uma distribuição f de x que é desconhecida para mim. Agora eu sei o quê? Eu sei que isso aqui converge em distribuição para o quê? Para uma normal 0,1, né? Eu sei que assintoticamente, esse estimador aqui, ele assintoticamente, a distribuição dele é o quê? É uma normal mi, sigma, né? Sim. Se eu escolher um número grande de amostras, se o n for grande, não tem muito erro eu pensar que a distribuição desse cara aqui é uma normal. Aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero construir um estimador intervalar. Tá? De modo que a probabilidade disso aqui seja assim, né? Se eu pensar que esse cara aqui tem uma distribuição normal, se eu pensar que isso aqui tem uma distribuição normal, eu consigo encontrar um número z de modo que a probabilidade disso aqui seja maior que 1 menos alfa. Tá? É aquelas famosas tabelas de distribuição normal que vocês já devem ter usado alguma vez na vida, lembra? Uhum. É z sigma aqui, né? Você tem um fator multiplicando para o sigma. Se for 1,96, é o 95%. É o 95%. É. Tá? Tá. Essa propriedade da normalidade assintótica, ela me permite usar esse intervalo aqui, sigma mais ou menos mi mais ou menos 1,96 sigma, para construir um intervalo de 95% de probabilidade. Qual é a base disso? Eu estou supondo que o estimador é assintoticamente normal. Se ele não for, esse intervalo aqui não é uma boa estimativa. Tá? Para os estimadores tradicionais, que são usados, isso funciona. Eles são assintoticamente normais. Tá? Agora, se a minha amostra não for grande o suficiente, dá para usar isso? Não, não dá. Você pode tentar usar, vai errar. Aí tem outras técnicas. Você pode usar a distribuição T de student, você pode usar percentis, tá? Você tem outras formas de fazer. E eu vou ensinar vocês a fazer esse intervalo para uma distribuição qualquer com percentis. Esse é o tutorial da próxima aula, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Para a gente fechar essa aula de hoje, eu quero falar de teste de hipóteses. Teste de hipóteses é o quê? É um processo de estimação estatística onde a gente tem duas hipóteses competidoras, a chamada hipótese nula e a chamada hipótese alternativa. A hipótese nula é aquela que eu quero aceitar ou rejeitar, tá? Aquela que eu vou testar. E eu preciso dar uma hipótese alternativa que compete com ela, que é uma alternativa a ela, né? Normalmente é uma hipótese complementar. Eu tenho a hipótese nula, a hipótese alternativa é um complemento a ela, né? Se essa aqui não for verdade, então essa é verdade. Se essa aqui for verdadeira, então essa é falsa. Quais são as opções que eu tenho aqui nesse contexto? Eu posso rejeitar a hipótese alternativa se a hipótese nula
for verdadeira. Na verdade, o que é o ideal aqui? É eu rejeitar a hipótese alternativa se a hipótese nula for verdadeira e eu aceitar a hipótese alternativa se a hipótese nula for falsa. Tá bom? Esse aqui é o mundo ideal. Na prática, o que pode acontecer? Eu tenho 4 cenários possíveis. Eu tenho, por exemplo, se a hipótese nula for verdadeira, eu posso aceitar ela, o que seria a decisão correta, mas eu posso rejeitar ela. Esse é o chamado erro tipo 1. Se eu tenho, por outro lado, que quem é verdadeiro é a hipótese alternativa, e eu aceito a hipótese nula, eu incorro no chamado erro tipo 2. Agora, se a hipótese alternativa que é verdadeira e eu rejeito a hipótese nula, eu tomei a decisão correta. Um teste de hipótese tem 4 desfechos possíveis e esses estão listados aqui nessa tabela. A pergunta que a gente sempre quer responder aqui no teste de hipótese é: será que os dados que eu tenho oferecem evidência suficiente para eu rejeitar a hipótese nula? Vamos ver um exemplo. Eu quero testar se uma certa moeda é justa ou não. E a gente sabe que lançamentos de moeda seguem uma distribuição Bernoulli, né? Com parâmetro P. P é o quê? É a probabilidade da cara, tá bom? Se a minha moeda é justa, qual é a probabilidade de ter cara nesse lançamento? — 50%. 50%. Se ela não é justa, essa probabilidade é diferente de 50%. Vocês concordam? Eu quero testar se a moeda é justa. Então, a hipótese nula que eu vou fazer é o seguinte: a minha moeda é justa. Isso quer dizer o quê? P é igual a meio. Num teste de hipótese, por mais que a gente enuncie ele em termos verbais, com uma frase, etc., a minha verbalização aqui é: eu quero testar se a moeda é justa ou não. Eu sempre tenho que traduzir ele para a linguagem estatística, para a matemática da estatística. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que traduzir essa frase em termos de uma sentença matemática num parâmetro estatístico associado a isso, tá? Aqui o meu parâmetro estatístico é o quê? É a probabilidade cara. Então eu vou traduzir essa sentença, a moeda verdadeira, em P igual a meio. Tá claro? Se a minha hipótese nula é a moeda justa, qual tem que ser a minha hipótese alternativa? A moeda não é justa. Qual é a tradução matemática para a moeda não ser justa? É P ser diferente de meio. Tá bom? Não é P ser maior que meio ou P ser menor que meio. É P ser diferente de meio. O complementar do igual é diferente, né? Quando é que eu estou num cenário confortável para rejeitar a hipótese nula? Eu vou estimar o valor de P. Se a diferença em módulo entre o estimador de P e meio for grande, é um cenário que eu estou confortável para rejeitar a hipótese nula. Vocês concordam ou não? Por exemplo, se eu estimar o P como sendo 90%, vocês diriam que essa moeda é justa ou é injusta? É viciada? Viciada? Você não pode garantir, porque você pode ter... Imagina que você obteve isso com 3 lançamentos só. Você bota a mão no fogo? Não. Se você obteve isso com 300 lançamentos? Está mais confortável para dizer que ela é viciada, não é? Concordam? Sim. Agora imagina o seguinte, você faz 300 lançamentos e o P que você obtém é 51%. Você bota a mão no fogo que essa moeda é viciada? O teste, a rigor, está dizendo que ela é viciada, né? Você tem evidência forte para dizer que ela é viciada? Não tem. Teste de hipótese, pessoal, ele é muito útil, sabe para quê? Para rejeitar uma hipótese.
Se eu tenho aqui que essa diferença é grande, eu tenho uma boa evidência para rejeitar a hipótese nula aqui. Vocês concordam? Se isso aqui for pequeno, eu não tenho muita evidência para confirmar que essa hipótese nula aqui é verdadeira. Teste de hipótese é uma ferramenta muito útil para rejeitar a hipótese nula. Se eu quero falsear do ponto de vista estatístico, uma certa afirmação, o teste de hipótese é uma ferramenta extraordinariamente boa. Se eu quero confirmar, quero buscar evidência estatística que uma afirmativa é verdadeira, teste de hipótese não é a melhor ferramenta para isso. Tá? Um intervalo de confiança, por exemplo, é bem mais robusto nesse contexto. Teste de hipótese é a ferramenta estatística que eu conheço que é mais mal utilizada de longe. Tá? Especialmente em áreas que as pessoas são usuários de estatística sem muito treinamento estatístico. Áreas de ciências sociais, de ciências biológicas. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui vocês têm algumas referências básicas em estatísticas. Eu gosto muito desse primeiro livro aqui. Deixa eu pegar ele aqui. O Wasserman. E eu tenho que fazer um crédito ao Larry Wasserman, porque essa aula que vocês acabaram de ver é baseada fortemente no livro dele. Esses exemplos, tudo, nenhum saiu da minha cabeça, não. São todos saíram da cabeça dele, tá? Então, esse aqui é um bom livro para vocês começarem do básico de estatística, se vocês precisam estudar isso aqui do zero, tá? Ele tem um outro também de não paramétrico, que é esse aqui, que é só sobre estatística não paramétrica. Esse livro do Casella é muito bom também, é um clássico, esse terceiro livro, tá? Tem outros aqui, esses dois últimos aqui são muito mais focados também na parte de estatística computacional. Então, estão mais ligados à versão moderna, tipo aprendizado de máquina. Deixa eu dizer também um livro, para quem quer estudar machine learning, muito bom. Eu já deveria ter colocado ele na lista de referências aí. Esse aqui. Haste, Tibishirani e Friedman. Elementos de aprendizado estatístico. Tá? Eu gosto muito desse livro aqui. Para mim, se você me pergunta um livro para começar em machine learning, eu recomendo esse aqui. Porque ele mostra machine learning numa perspectiva estatística. Machine learning não é só estatística, mas é muito de estatística, tá? Américo, como é que é o nome do autor desse último livro? Haste, Tibishirani e Friedman. Deixa eu mostrar esse último livro. Ele está disponível na internet de graça. Se você botar o título dele aqui, Elementos de Aprendizado Estatístico, você vai para a página do autor aqui, na Universidade de Stanford, e aqui você consegue o PDF do livro. Deixa eu botar aqui no chat para vocês. Obrigado, Américo. Agora, esse é um livro para quem já tem conhecimento básico de estatística, tá? Isso aqui é para começar em machine learning. Aqui você pega o PDF. Ó. Perguntas? Professor, sobre o intervalo de confiança, pelo que eu entendi, daí você me corrija, é mais um parâmetro para dizer sobre a confiança do intervalo que foi dado e não sobre, não o intervalo sobre de os números confiança, obtidos. Não, Lucas, o intervalo de confiança é uma estimativa estatística. Só que não é uma estimativa pontual, não é um número. Você tem uma grandeza desconhecida aqui, que é um número. Eu posso chutar um número para ele e pode estar próximo ou longe, concorda? Sim. Outra ideia de estimação é o seguinte, eu vou fazer uma estimativa intervalar. Eu tenho esse número aqui, em vez de chutar um número para ele, eu vou chutar um intervalo que pode encampar ele, não necessariamente simétrico,
ou pode não encampar. Onde que eu tenho mais chance de acertar? Assim ou com intervalo? O intervalo. Entendeu? Uhum. Ok. E o valor do intervalo de confiança, aquele valor lá, os 95%, esse não é um número calculado, então. Isso é... Na prática, aquilo ali depende do número de amostras, entendeu? Ah, tá. Ok. Para cada quantidade de amostras que você usar, tem um percentual daquele. O que que se faz nos testes padronizados? Você fixa você fixa o percentual que você quer e descobre qual é o tamanho de amostra que você tem que usar para garantir aquele percentual. Ah, tá. Ok. Tá? Se você assim, se você escolher o tamanho da amostra, você está fixando automaticamente aquele percentual. Mas provavelmente, se escolher 13 amostras, 30 amostras, não vai dar um valor redondo desses clássicos 95%, 60%, 90%. Se você, normalmente o que você faz é 95%, e eu quero 95%, qual o tamanho de amostra que eu tenho que fazer? Ah, é tanto. Você inverte a fórmula. Entendi. Vocês já se perguntaram por que o número de amostras que os institutos de pesquisa eleitorais usam 2.002 amostras? Por que não fazem 2.000? É 2.002, já viu? Não, eu não sabia disso, não. É para garantir o 95%. O número que dá 95% é 2.002 amostras pelo aquele processo que alguns institutos usam. Tem outros que usam 3.000 e alguma coisa, aí é outro processo, entendeu? Você escolhe aqui, você tem, na verdade, o tamanho da amostra não depende só do 95%, não. Depende da margem de erro que você quer também, tá? Você fixa a margem de erro e fixa o nível de confiabilidade e você calcula o tamanho da amostra com base nisso, tá? No jargão de machine learning, o intervalo de confiança está mais para o lado dos hiperparâmetros do que os parâmetros da distribuição mesmo, né? Ou tô muito longe da... Beleza. Os hiperparâmetros dizem respeito à distribuição. Tá ok. A distribuição do... na verdade, imagina, o que a gente quer estimar, às vezes, θ pode ser a média da distribuição. E eu vou usar uma variável aleatória para estimar essa média. O intervalo de confiança é o quê? É um intervalo que vai aproximar essa média, que vai tentar encampar essa média. Tá? O intervalo de confiança ele está relacionado com as amostras que eu tenho daquele parâmetro. Tá? Tá. Ele tem uma relação indireta com a distribuição do parâmetro, porque a distribuição gerou as amostras, mas a construção dele é feita com base nas amostras. E, na prática, ela não é feita com base na distribuição verdadeira. Ela é feita com base numa distribuição assintótica do estimador, né? Beleza. Vocês têm dúvidas, pessoal? Mais alguma pergunta?